Senhoras e senhores, segura a emoção porque tem decisão chegando. O Botafogo entra na próxima semana na briga pela Recopa Sul-Americana contra o Racing, mas... olha só a situação, ainda sem treinador e com algumas lacunas no elenco, principalmente no ataque. E essa falta de definição já está gerando preocupação nos bastidores. No programa Seleção Sport TV, Eric Faria deu o papo. O clube precisa acelerar o planejamento se quiser conquistar mais um título internacional. E detalhe, inédito na história do Fogão. E tem mais. O Eric também levantou um ponto importante. Sem um técnico definido, como é que os reforços vão se adaptar? Vamos ver o que ele disse. A grande discussão hoje dos atletas do futebol mundial é o número de jogos, né? Os europeus parecem estar cada vez mais se aproximando da nossa realidade, né? Uma quantidade insana de jogos. A gente fez, inclusive o Rodri, que hoje é desfalque, é um dos atletas que lideram uma ideia de greve geral de jogadores no mundo, porque estão dizendo que estão saturados. A gente fez um levantamento do número de jogos que o atual campeão da América, o Botafogo, pode fazer na temporada e que o Real Madrid pode fazer na temporada. O número ainda é mais elevado para um time sul-americano. Se o Botafogo chegar em todas as finais que ele disputa, e dificilmente, quase impossível, ele vai chegar na final do Mundial de Clubes, quase eu estou sendo bonzinho. Ele vai fazer um total de 86 jogos. Se o Real Madrid, que disputa o mesmo número de competições, chegar também a todas as decisões da temporada, o Real Madrid fará 72 jogos. Então, um clube sul-americano, potencialmente, ainda joga mais. E não é pouco, não. Ainda joga mais que o europeu. No entanto, 72 jogos numa temporada... O Campeonato Carioca mais. Eu ia falar isso. Sim. É um estadual. A nossa diferença de calendário é apenas o estadual, gente. O resto é tudo igual pena fora. No entanto, cara, assim, eu acho que os europeus estão olhando para esses números e estão começando a se assustar, não, Calá? 72 jogos para um clube europeu. Amanhã tem clássico em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, o reencontro, se o Neymar jogar, do Neymar com o Corinthians, e no Rio o reencontro de Flamengo e Botafogo, que disputaram há quase 2 semanas a Supercopa Rei em Belém do Pará, com um amasso do Flamengo levantando o caneco. Ana Flávia Nunes, do palco da partida Maracanã, traz as informações aqui para o Seleção. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Amanhã tem clássico aqui no Maracanã. Flamengo e Botafogo vão se enfrentar pelo Campeonato Carioca e o Flamengo deve ter mudanças para esse jogo. Alguns jogadores devem ser poupados porque há uma preocupação grande com relação ao desgaste físico dos atletas nesse começo de temporada. E o Flamengo tem um desfalque, né? O lateral esquerdo Alexandro, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, ele deve ficar fora de 2 a 3 semanas e deve ser substituído por Ayrton Lucas. Por outro lado, o Flamengo deve ter os retornos de De La Cruz e Arrascaeta, que foram poupados no clássico contra o Fluminense. Eles treinaram normalmente ontem e devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse jogo contra o Botafogo é um jogo atrasado da 7ª rodada do Carioca e vai ser disputado agora por causa da Supercopa Rei. O Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, se vencer amanhã pode assumir a liderança da competição, vai ficar empatado com Volta Redonda, mas leva vantagem no saldo de gols. Agora falando do Botafogo, o Botafogo está em 6º lugar na tabela e precisa de uma vitória para entrar na zona de classificação para as semifinais. A equipe também tem desfalques para o clássico. O zagueiro Bastos e o atacante Arthur ainda estão em tratamento no departamento médico. O Bastos teve um trauma no joelho esquerdo, o Arthur sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. E aí, no caso da vaga do Arthur, as opções mais prováveis são os jovens Rafael Lobato e o Yarlen. Já para a vaga do Bastos, o técnico interino Carlos Leiria tem como opções o Serafim, jovem zagueiro da base, ou improvisar algum jogador na posição, como por exemplo o volante Danilo Barbosa. O zagueiro David Ricardo, recém-contratado, ele não pode jogar o clássico porque, como é um jogo atrasado da 7ª rodada, ele ainda não estava regularizado na 7ª rodada. Por falar em reforço, ontem o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Jair, de 19 anos, que estava no Santos. Ele está participando com a seleção sub-20 do Campeonato Sul-Americano da categoria e deve se apresentar ao Botafogo depois do dia 16 de fevereiro, que é quando termina a competição. É isso, amigos. Abraço. Tem que esperar. Olha, foi um amasso, né? Não vou nem abrir discussão. O Flamengo mostrou que estava no estágio físico, técnico, tático superior ao Botafogo. Era o segundo jogo do Botafogo com os titulares na temporada. De lá para cá, no campo,
a situação não se alterou tanto assim, a não ser que o Botafogo tenha, parece que a gente rode o Flamengo e o Botafogo desde a Supercopa, pode ser que nos treinos o Botafogo tenha ganhado corpo. Se você pegar apenas os jogos, a situação não se alterou tanto, né? O Flamengo, depois daquela partida de Belém, atropelou a Portuguesa em Uberlândia 5-0, empatou com o Fluminense num forno que estava o sábado de tarde, teve a lesão do Alexandre, e o Botafogo vence o Nova Iguaçu no jogo seguinte com o time titular no péssimo gramado de Moça Bonita. Perde o Arthur e o Bastos, né? Perde o Arthur e o Bastos diante do Nova Iguaçu. E eu acho que é uma grande interrogação. Depois perdeu do Madureira, né? Depois perdeu do Madureira, 2-0 no Kleber Andrade. E fica a interrogação se durante os treinos, já com 2 semanas a mais, o Botafogo conseguiu diminuir a diferença que foi muito grande, que a gente viu naquele dia no Mangueirão, em Belém. Eu acho... Desculpa, Eric. Nós três, não, pode ir, Jéssica. Não, é que a superioridade do Flamengo foi tanta naquele jogo, foi tamanha a superioridade, que dava a impressão que o Botafogo não sabia o que esperar do Flamengo. Eu tenho certeza que o Botafogo estudou o Flamengo, porque o Botafogo tem um staff extremamente competente e até em respeito ao trabalho do Leiria. Mas a verdade é que em campo o Botafogo foi completamente envolvido pelo Flamengo. Completamente. Não conseguia ler a movimentação do Gerson, não conseguia entender o que o Gonzalo fazia com o Bruno Henrique. O Flamengo só não teve um placar mais elástico porque não conseguiu aproveitar as oportunidades. E isso não é para acontecer quando o Flamengo está enfrentando o atual campeão da Libertadores. Perdeu 2 dos seus principais jogadores, perfeito, mas ainda dá para equilibrar a partida, né? Mas eu acho que ali tem uma disparidade muito, muito grande de um time que já assimilou completamente o que o Felipe Luiz quer e faz como treinador, e de uma outra equipe que, por não ter definido seu treinador, vai perdendo, na minha opinião, rodada após rodada, as essências do ano passado. E acho que esse é o grande risco do Botafogo, não é nem em relação ao Campeonato Carioca, é estar perdendo a característica e seu DNA ao longo de cada rodada de jogo. A gente vê aqueles mecanismos que eram automatizados do Botafogo, que a gente viu no primeiro jogo da temporada como os titulares, já está se perdendo, e isso é o que o Botafogo tem de mais precioso hoje e que ele está deixando escorrer por entre os dedos. Eu acho que até o jogo contra o Flamengo, na Supercopa Rei, era normal que houvesse essa defasagem do Botafogo em relação ao Flamengo. Por uma semana a mais de treinamento do Flamengo, o Flamengo tem mantido a comissão técnica, tem mantido a maior parte do elenco. O Botafogo perdeu 2 dos seus melhores jogadores, que foi o Luiz Henrique e o Almada, estava sem uma comissão técnica, precisando restabelecer parte física, voltar a treinar com mais frequência. O Flamengo largou na frente, fez uma pré-temporada que começou antes. Eu acho que até ali estava dentro do aceitável, até o nível mesmo que o Flamengo impôs ao Botafogo naquela partida. Só que eu acho que de lá para cá as coisas não estão acontecendo no Botafogo, a não ser que estejam acontecendo e a gente não saiba. Porque daqui a pouco o Botafogo vai decidir um título internacional contra o Racing da Argentina. Por mais que o Textor fale, o importante para a gente é o brasileiro, é o Mundial de Clubes, é a Libertadores, cara, o torcedor quer ganhar. O torcedor via na Supercopa Rei uma possibilidade de um título em cima de um rival, não deu, ok. Agora é um título internacional, um título importante, inédito para o clube, vai jogar contra um time argentino, o Racing. Sabe, não dá para só achar que os outros campeonatos é que são importantes. Eu acho que, e o que a Jéssica falou, as coisas estão ficando atrasadas. Vai chegar jogador novo. Quem vai adaptar o Jair no Botafogo? Vai ser o Leiria. Quem vai adaptar o Natan, se contratar mesmo do Grêmio? Vai ser o Leiria. Quando o Arthur recuperar, quem que vai recolocá-lo no time para jogar da melhor forma possível? Extrair o melhor do Arthur? Vai ser o Leiria? Não vai ser. E quem vai ser? A gente não sabe. Então, os processos no Botafogo já estão começando a ficar mais atrasados do que deveriam, na minha opinião. Por mais que no ano passado a gente volta a falar, o Arthur Jorge só estreou na segunda rodada da Libertadores. Tá bom, deu certo. Ótimo pro Botafogo, melhor ano da história do Botafogo. Mas será que sempre vai ser assim? Isso, né? Vou fechar esse bloco, conclua, Conrado. Só para terminar, eu acho que a principal diferença do primeiro jogo foi a parte física, para a gente não perder isso de vista, né? O Botafogo volta depois e no começo de temporada isso faz muita diferença. Então, aí isso, uma coisa vai levando a outra. Então, eu espero que nesse jogo os times estejam mais próximos na parte física, que, claro, aí a parte tática, a parte técnica também caminham juntos. Eu espero um jogo um pouco mais equilibrado por causa disso. O Botafogo, por enquanto, segue sob o comando interino de Carlos Leiria, enquanto nos bastidores busca nomes como Santiago Rodrigues, Henry Mosquera e Natan Fernandes para reforçar o time. Mas não para por aí. A novela Bitelo segue a todo vapor.
O Glorioso negocia com o Dinamo Moscou, que até já topou os 18 milhões de euros, algo em torno de 107 milhões de reais. Mas agora, a discussão gira em torno dos prazos de pagamento. Os russos até aceitaram uma flexibilização, caso a transferência aconteça só em junho, depois da temporada europeia. E olha essa jogada de mercado. Se o Botafogo aceitar essa proposta do Dinamo, pode trazer outro jogador agora, mas com um valor menor do que o investido em Bitelo. E atenção, torcedor alvinegro! Para junho, o clube já tem garantida a chegada de Wendel, volante do Zenit. O Estatístico fez um levantamento dos gastos por clube na janela. A tabela tem o Botafogo no topo, com 263 milhões, segundo valores divulgados. Esse ano só, né? Queria mostrar a tabela, por favor, não é isso não, é a tabela, gente. Queria mostrar a tabela. E vocês vão ver que 25 milhões, de fato, não te coloca. O Sport já gastou 40 milhões, é o nono que mais investiu. O Internacional gastou 31, o Corinthians 24, o Vitória 20 milhões. Assim, olhando essa tabela, não parece que 25 milhões vai te mudar de patamar. Não vai. A questão do Vasco, mas aí todo mundo já sabe, né? O Vasco tá sem dinheiro, gente. O Vasco tá afundado numa crise financeira, isso aí todo mundo sabe. Aí a gente falou, né, o Eric falou, 25 milhões para fazer grandes contratações. Não, fazer contratações. Fazer contratações, mas de alto nível. Não, é que o Vasco tá sem jogadores, tá com 0. Se contratar um cara de baixo nível, já vai te melhorar. Você está sem nenhum, seu técnico não escala o atacante que você tem, que você não tem atacante. Você vai contratar um, mesmo se ele for de baixo nível, já melhora. Mas foi isso que aconteceu, aí você contrata eu acho, de né, médio. O Vasco fechou o elenco com um monte de jogadores e aí ficam lá o Davi, o Suíço, o Maxime... jogadores que não são utilizados. Claro, e aí você vai só inchando o elenco, né? Se tem o Adson e o David, você já tem 2 titulares. Melhor, claro, você tem que lembrar disso. Mas lesões acontecem, por isso você precisa ter um elenco. Exato. E tem um setor defensivo O Ryan, também. a gente está imaginando, tá ali na Seleção Brasileira Sub-20, a gente está imaginando que ele possa voltar e conseguir dar resposta no profissional, que até hoje ele não deu. Acompanho muito o Ryan na base, foi muito bem na base, agora ele... Comentei o jogo dele ontem, fez gol com a seleção brasileira, mas assim, ele ainda não... É uma expectativa, não tem nenhum torcedor do Vasco hoje falando, opa, tomara que volte o Ryan, porque vai resolver nossa... Infelizmente, nesse momento, tá? Com todo respeito ao jogador, isso ainda não aconteceu, porque faz parte da transição, base profissional. Porque ele tem então não dá para ainda, contar. né? Não, tô falando, não dá para contar numa montagem de elenco. Não, mas é porque a gente está sem o Ryan que tá lá. Se o Ryan fosse importante, não tinha nem liberado para ele ir. Se o Ryan fosse um cara indispensável, já titular, não tinha nem liberado para ele ir para o seu Verdade também. O Corinthians, o torcedor pode olhar e falar assim, o Corinthians não contratou ninguém, como é que ele aparece ali como um dos clubes que gastaram? Bota de novo a tabela, por favor, diretor. É porque o Corinthians esse ano exerceu a opção de compra pelo Kaká, que é de 5 milhões de dólares, por isso que ele aparece ali com 24 milhões de reais. Então, o Botafogo lidera com 200... Isso também é uma loucura, né? Essa grana do Botafogo, diferentemente do ano passado, quando você tinha nomes grandes assim, com essa fortuna, hoje você... É o Wendel, que ainda não chegou, imagino que esteja nesse pacote. O Jair, que ainda não chegou. O Arthur. O Arthur, que já Léo até Link. estreou e machucou. Léo Link, goleiro, reserva. É muita... Você vê que 25 milhões é praticamente 10% do que o Botafogo gastou. Botafogo. E o Botafogo não está com o elenco completo. Falta gente no Botafogo ainda. É muito caro fazer futebol hoje no Brasil. O Juan também, Tá né? muito difícil. O Juan Cruz, que era base do Santos e passou pelo... Juan Seco, ou Juan Seco, Juan Seco, né? Juan Seco, ou Juan Cruz. Cruz.